Ok, bom dia a todos. O tema do shiur de hoje é uma pergunta que eu recebi algumas semanas atrás. Uma pessoa, ela falou que ela, Baruch Hashem, consegue rezar com Kavaná, ela consegue se concentrar, mas uma coisa que ela não consegue, em Tisha B'Av, ela não consegue chorar. E afinal está escrito de que aquele que não se lamenta pela destruição do templo é grave. Aquilo que a gente fala em Meshkachech Yerushalayim Tishkach Yemini. Aquele que se esquecer Jerusalém, que se esqueça a minha destra. A ideia de que aquele que sim se lamenta pela destruição do templo, então ele vai ter o mérito de poder ver a sua reconstrução. Então eu falei, bom, estou feliz que a tua pergunta não é que você não consegue chorar em Tisha B'Av, e não que você não consegue dançar em Simchat Torah. Se você dissesse que você consegue chorar bastante em Tisha B'Av e você não consegue dançar em Purim ou em Simchat Torah, eu ia ficar preocupado. Tua preocupação é que você não consegue chorar em Tisha B'Av. Mas eu falei para ela que eu vou tentar dar um shiur para a gente entender melhor qual é a relevância realmente do Tisha B'Av no nosso dia a dia, onde de forma, às vezes, mecânica, aquilo que se diz, não dá para você ter emoções por demanda. Não, agora é para chorar. Havia uma Mahzorim antigamente que diziam, aqui é o momento de chorar. Aperta o botão, o que você faz? Aperta o botão. Então, na vida e no ciclo judaico, você tem o calendário. Então, hoje é o dia de ficar alegre, hoje é o dia de ficar triste. Peraí, não é tão simples assim. Depende muito aonde eu estou na vida, aonde estão minhas circunstâncias. Então, o que cabe a nós é, pelo menos, primeira coisa, fazer o que a Halachá instrui a gente de como a gente, na prática, se comportar. Essa é a primeira coisa. E a prática leva às emoções. Então, a pergunta é o que a gente deve meditar, o que a gente deve fazer para a gente estar alinhado com o que de fato está acontecendo. Porque o calendário judaico, quando a gente está celebrando alguma festa ou lembrando alguma coisa, porque hoje a energia que está sendo canalizada para o mundo está nessa direção. Então, se a gente está agora os 9 dias, e estamos falando de Tisha B'Av, etc., esse é o dia que, se você quiser estar em sintonia com a emoção, a energia desse dia, você vai fazer as atitudes que a Torá te manda, e você vai tentar entrar num estado de espírito que seja de acordo. Então, não necessariamente a gente tem que chorar, etc., a ponto de se quebrar, especialmente hoje em dia, que nosso foco principal tem que ser a alegria, mas a gente tem que estar sintonizado com o que realmente significa o Tisha B'Av, de forma muito pessoal, a ponto que me toque e eu realmente me lamente por alguma coisa, e não simplesmente de forma mecânica, falando, bom, 2000 anos atrás aconteceu uma história, e a gente não consegue, às vezes, se conectar com a essência do dia. Então, vamos começar. Primeiro, a gente não deu ainda nenhum shiur esse ano das regras práticas do Tisha B'Av. Eu vou, de forma resumida, dos próximos dias, o que a gente tem que fazer. Primeiro, esperar que Mashiach chegue, e nada de que eu vou falar agora seja relevante. Apenas seja teórico. Mas as regras do Tisha B'Av, então vamos começar esse Shabbat. Hoje à noite é o Tisha B'Av. No dia 9 de Av, começa hoje à noite no Shabbat. O único jejum que ele supera o Shabbat é o Yom Kippur. Então, o Tisha B'Av, que é o segundo mais importante, ele é postergado para o domingo. Então, esse Shabbat, apesar de ser Tisha B'Av, nós temos que nos comportar como Shabbat. Se alguém, Deus nos livre, está na semana de luto, publicamente ele não pode fazer luto no Shabbat. Tem algumas coisas que pessoalmente ele faz, mas no Shabbat você não pode demonstrar luto. Então, algumas regras nesse Shabbat permanecem como Shabbat, outras regras a gente tem que tomar cuidado porque é Tisha B'Av. Então, por exemplo, nesses 9 dias a gente não pode tomar vinho e comer carne. No Shabbat é mitzvah. Então, você vai tomar vinho e comer carne. Ah, hoje mesmo Tisha B'Av, não importa. Hoje é Shabbat. O Shabbat, ele supera tudo. Agora, amanhã de manhã, após o meio-dia, após a metade do dia, meio-dia e pouquinho, depois do Hatzot, a gente tem certos comportamentos que a gente já faz em relação ao jejum. Um deles, e principal, é de que não se estuda a Torá, a maioria dos trechos da Torá nós não estudamos, porque a Torá traz alegria. Os únicos trechos que a gente pode estudar são trechos relativos a coisas que estão ligadas com o próprio dia de Tisha B'Av. Então, nós não somos isentos da Torá. Nós não estudamos a maioria dos temas, só os temas ligados a o que aconteceu em Tisha B'Av, destruição do templo e assim por diante. Isso já começa apesar de ser Shabbat. Agora, amanhã, a gente faz Minchá mais cedo, 1 hora. A gente faz Minchá mais cedo, para que você possa fazer uma próxima refeição no Shabbat. Amanhã é Shabbat. Certo? Amanhã. Certo? Então, amanhã,
Então, amanhã temos shacharit, faz um kiddush, etc. Mincha vai ser 1h. E aí você volta para casa. Quando chegar a 4, 4h15, 4h30, você faz uma boa refeição, que se chama... Em anos onde Tisha B'Av cai num dia de semana, normalmente a gente faz essa seudá sentado já no chão, você coloca cinzas, um ovo com cinzas, etc. Tudo esse ano não se faz porque ainda é pleno Shabat. Então você se prepara para o jejum e o jejum já vai começar em pleno Shabat. 5 e... Quem tem horário aí pode falar. Em São Paulo, vale a pena já deixar aqui gravado, quem está acompanhando. O jejum ele vai começar... 13:06. 5, boa. 13:06. Não, 5h46. Onde você está? 5h46. 13:06. Boa. 14? Não, não sei o que ela falou. Ninguém fala 13:06. 5h46. Então, no Shabat ainda, o Shabat só vai acabar depois. A gente já começa o jejum em pleno Shabat. Ok? Por enquanto, no Shabat, é isso que a gente muda. E agora, você espera terminar o Shabat. Quando termina o Shabat, normalmente a gente está na sinagoga, faz o Arvit, faz a Havdalah. Agora, o Shabat vai terminar enquanto você está em casa. Quando termina o Shabat, você não pode fazer a Havdalah. Não tem o vinho, você não vai fazer. O que você vai fazer? 2 coisas. Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, que é aquela frase como se fosse uma mini Havdalah, que com isso você conclui o teu Shabat. Bendito é aquele que separa entre o sagrado e o profano. E depois você vai fazer Borei Meorei Haesh. Borei Meorei Haesh é aquela brachá que a gente faz da vela. Mas antes disso, a gente pode fazer isso em casa, inclusive ainda antes do Arvit, assim que termina o Shabat, você pode fazer isso. E aqui a gente vai vir para a sinagoga depois do Shabat. Está marcado o Arvit para, acho que 6:50, se não me engano. Arvit está marcado. Quem viu aqui? 6h45, isso. 6:15. E aí a gente vem na sinagoga. Nesse momento da sinagoga, a gente já, assim que termina o Shabat, nós retiramos os sapatos de couro e a gente veste igual no Yom Kippur, alguns tênis de pano, às vezes Crocs, etc. A ideia é não usar um sapato de couro. E, obviamente, como eu falei, já começou o jejum, comer, beber, tudo isso aqui é proibido. A partir do momento que entra sai o Shabat, a gente não pode também cumprimentar as pessoas. Então, às vezes, chega na sinagoga, você vai falar Shavua Tov, ou boa noite, não se cumprimenta as pessoas. E isso vale a pena lembrar que Deus nos livre, que não precisemos, mas na casa de um enlutado também você não cumprimenta. E pergunta, e aí, como você está? Não está. Não tem como você está, não está. Apesar que a gente fala isso de forma muito formal e muito automática, mas a gente tem que tomar esse cuidado de não cumprimentar. Se alguém te cumprimenta, então você responde uma linguagem mais leve, não muito efusiva. Responde para não deixar a pessoa... Contrário, não. A roupa nova, então, tá. Eu não falei. A roupa, a gente já, desde os começos, desde do Rosh Chodesh, a partir do Rosh Chodesh, a gente não usa roupas, inclusive lavadas. A véspera do Rosh Chodesh, a gente deveria ter vestido foi o que eu fiz, vestir todas as camisas por alguns instantes, para que as roupas que a gente está usando agora esses dias sejam roupas que já foram usadas, além de não comprar roupas novas, etc. Então, especificamente para o Tisha B'Av, uma coisa super curiosa é de que, apesar de toda a tristeza, o Tisha B'Av é chamado de uma moed. Moed é uma data. Ou seja, de alguma forma, uma data festiva, porque futuramente vai ser uma data festiva. Portanto, nós não falamos o Tachanun. E já em Mincha à tarde tem um trechinho que a gente omite, que é o Tzidkat Echa, porque em Tisha B'Av não se fala Tachanun. Deixar de falar Tachanun normalmente é um dia alegre. Mas, não, a gente deixa de falar Tachanun, mesmo que é um dia triste, já avisando que Bezrat Hashem, ele vai se transformar num dia de Yom Tov. A gente vem na sinagoga, a gente vai fazer, tem os trechos especiais, a gente faz o Arvit, depois do Arvit, a gente senta no chão e a gente lê as Lamentações, que é o livro de Echa, o Tanakh, e depois disso a gente tem mais uns trechos de também Lamentações, Kinot, são trechos que contam da passagem, da destruição do templo, etc. E depois aqui a gente vai ter um shiur também, se Deus quiser, vamos ver se eu consigo transmitir, não sei se vou conseguir transmitir uma Shabbat, mas fazer um shiur também da história, etc., do Talmud, como que condiz. No dia seguinte a gente faz, aqui vai ser 8h30, a gente faz o Shacharit sem talit e sem tefilim. É o único dia do ano que você faz Shacharit sem talit sequer, de manhã. Domingo de manhã. Você faz a tefilá sem talit, sem tefilim. Você vai fazer isso só à tarde. Tefilim e talit vai ser só à tarde. E aí a gente faz a reza, tem alguns detalhes, etc. na reza, mudanças pequenas, mas vamos deixar agora, na hora a gente avisa. Fala.
Então, o estudo de Torá, a restrição do estudo da Torá vai da meio-dia de sábado até meio-dia de domingo. Meio-dia de domingo, você já pode estudar algumas coisas, não tudo. Então, por exemplo, Humash, Teilim e Tânia, quem está acostumado a estudar todo dia, pode fazer. Rambam se costuma fazer no Motzei Tisha B'Av. Você pode estudar também Elachot do Beit HaMikdash. A mais do que não se estudaria até então. Tefilin você pode colocar após o meio-dia, também meio-dia e pouquinho, meio-dia, 2 e 5, mas nós fazemos isso já no Minchá, que vai ser à tarde, 5 horas mais ou menos. Em casa, depois do meio-dia, você já pode colocar. Pode colocar. Só não deixa chegar o pôr do sol. Tem que ser antes do pôr do sol. Tá? Em relação ao próprio jejum, é muito importante fazer esse jejum, é muito importante, aquilo que a gente falou, aquele que se lamenta pela destruição do templo vai ter o mérito de ver a sua reconstrução, mas se alguém tem uma questão de saúde, que ele consulte o médico e o rabino, que cada caso é um caso. Nesse ano especificamente, é um pouco mais leniente, já que o jejum ele acaba coincidindo não com o dia 9, sim com o dia 10, então já foi postergado, um pouco mais leniente, mas não leniente de alguém vai falar, não, então não vou jejuar. Não, só tem que jejuar, tem que se esforçar, é o jejum depois do Yom Kippur mais importante de todos, mas a mulher grávida, alguém que está com algum problema de saúde, Deus nos livre, então deve consultar o médico e o rabino para ver a sua situação exata, se ele está isento de jejuar. Não, o jejum começa 5h43 de sábado. 46 de sábado, isso. É igual ao Yom Kippur, ele vai quase mais de 24 horas. Mais de 24 horas de jejum, certo? Dá até 6 e tanto, 25 horas. Vai até 6h10. 6h10. Sim, o jejum termina às 6h10. Quando a gente chega aqui à tarde, a gente coloca talit, tefilin, tem que terminar o shacharit, que a gente não terminou de manhã, a gente faz shacharit até depois da leitura da Torá, depois tem o Ashrei, o Valetzion e o Kadish, na hora a gente instrui, e tem o final da reza que a gente termina só, que é o Shir Shelion, etc., que a gente vai fazer isso antes de minchá, a parte da tarde. Okay? A gente mantém o jejum até, como eu falei, 6h10. Quando termina o jejum, isso aqui é importante esse ano, algumas pequenas diferenças, a gente costuma comer alguma coisa, depois se faz Kiddush Levaná, a gente abençoa a Deus pela lua nova, se tiver lua, se Deus quiser. A gente lava a mão e a boca, porque a gente não fez isso de manhã. Todos os dias de manhã, antes de você proferir o nome de Hashem, você tem que lavar a boca. Hoje, jejum, você não faz isso, então você vai fazer isso no Motzei. E ainda o que acontece, esse ano, uma única proibição que estava sendo vigente durante os 9 dias, que é a proibição de comer carne e tomar vinho. Isso é à noite. No dia seguinte, ainda a gente está proibido de fazer isso durante a noite. Mas todo o resto, se a pessoa quiser lavar roupa, que a gente não tem feito nesses dias, todas as outras proibições, elas já terminam assim que terminar o jejum nesse ano, porque a gente já está no dia 10 de Av, quando termina, já estamos no 11 de Av. Então, a única proibição é no no domingo à noite, tomar vinho e comer carne. Sim, é a única proibição relativa a essa época. Ok, terminamos aqui pelo menos algumas das regras básicas. Dúvidas? Vamos voltar agora. Então, agora o... Eu tenho. Fala, desculpa, Resh, não vi aqui. Fala. Avdalá, que a gente faz, o que acontece? Na noite anterior, a gente fez Baruch HaMavdil e já Abrahá do fogo. Abrahá, Boreva e Oraesh, a gente fez no dia anterior. No dia seguinte, no domingo, você vai fazer só com o vinho. Não vai fazer vela e nem o cravo. Mas no sábado à noite? Não faz o cravo. Sábado à noite só faz Abrahá, Baruch HaMavdil Ben Kodesh Dechol e Abrahá Boreva e Oraesh. Mas na vela, fez na vela, mas vai pagar a vela no vinho se já está em jejum? Não precisa apagar no vinho. Você apaga a vela não assopra ela, você apaga ela de alguma outra forma. Mas com a vela traçada? Com a vela trançada no sábado à noite, não no domingo à noite. Sem derrubar naquele pires que a gente derrubou o vinho. Exatamente. Você apaga ela de outra forma. Então, nem toma... Tá. Então, para a gente poder só sintonizar, pelo menos um pensamento a respeito de Tisha B'Av. Qual que é a ideia de Tisha B'Av? A gente sabe que Tisha B'Av é o dia, um marco, muito triste na nossa história, até tempos recentes. A gente comentou outro dia que até a Primeira e Segunda Guerra, Noite de Cristais, expulsão da Espanha, Gush Katif, infelizmente em 2000
2004, 2006, quando foi? 2003, por aí. Também foi programado para Tisha B'Av. Infelizmente, o primeiro e o segundo templo, isso tudo ocorreu em Tisha B'Av. Mas vamos analisar aonde começou o Tisha B'Av. Quando foi o primeiro marco que Tisha B'Av seria uma data triste? Os espiões voltaram de Israel e eles falaram, 10 dos 12 falaram, nós não vamos conseguir conquistar, são mais fortes que o próprio Deus, incitaram o povo a chorar, e o que Deus respondeu? Vocês choraram à toa, vocês choraram à toa, eu vou dar motivo para vocês chorar. Então, primeira coisa, vou ficar aqui 40 anos. Aí, estourou o choro. 10 pessoas incitaram o povo a chorar. O povo chorou. Menos as mulheres, menos a tribo de Levi, e menos aqueles 2 espiões que falaram bem, que eram Yoshua e Caleb. Todo o resto chorou. Perdeu a confiança em Deus. E eles então morreram, pereceram no deserto. Então, lá que começou o Tisha B'Av. Então, se a gente quer pegar a essência do Tisha B'Av, não é pegar as consequências, e sim pegar a causa. Então, se a gente quer entender por que se chora nesse dia, vamos voltar à origem. Então, o primeiro momento foi quando eles choraram, voltaram, e Deus vira e fala, vocês choraram sem motivo? Agora eu vou dar motivo para vocês chorarem. Estava previsto? E vai ser um dia bom. A gente não fala Tachanun. Por quê? Dia sabe? Escolha? Boa. Boa. Que talvez iam... Escolha. Boa. Então, só repetir o que o Jaime falou, que foi nesse dia que, em Tisha B'Av, que Jacob venceu o anjo de Esav. Estava programado para ser um dia bom. Fala. E? Os espiões. Está dizendo que os espiões, os primeiros, não foram covardes. Agora nós temos o melhor serviço secreto. Tá bom? Baruch Hashem, sinal de Mashiach. Estamos quase lá. Tá bom? Tá certo? Ok. Então, a pergunta é o seguinte. Parece uma justificativa infantil. Você chorou à toa? Pum! Agora eu vou te dar um motivo para você chorar. Você chorou porque não vai no passeio? Você chorou por causa de uma bala? Agora eu vou te dar um tapa para você ver. Isso é Deus? Chorou à toa. Deus vai falar, coitados, acabaram de sair do Egito, têm mentalidade escrava, ficaram com medo, perderam a fé. Tá bom? O que Deus fala? Você chorou à toa? Agora você vai ver o que é bom. É isso? Esse é Deus? Tá bom, foram fracos. Mas Deus fala, olha, já que você chorou à toa, agora você vai ver o que é bom para todos. Isso é Deus? Mas a impressão da frase é essa. Qual é a explicação? A explicação é muito simples. A explicação não é Deus não está dando para a gente um castigo. Deus está explicando para a gente a consequência. Quando você chora à toa, então vai ter muito motivo para você chorar. Quando uma pessoa, às vezes tem pessoas que são muito escandalosas. E você pergunta, de 1 a 10, quanto está te incomodando o peteleco que o outro te deu? 10. Então, quando alguém te der o chute, vai ser quanto? Essa pessoa não está preparada para a vida. Você tem que preparar as pessoas que elas tenham proporções. A criança, conforme vai crescendo, você tira o brinquedo dela, para ela já é 1000, não é nem 10. Mas você tem que evoluir para que quando ela começa a criar proporções e comparações, entender o que é pequeno, o que é grande, o que vale a pena chorar, o que não vale a pena chorar. A Hashem está dizendo para eles, qual foi a reação deles quando eles voltaram de lá? A frase que eles trouxeram, eles falaram, olha, lá haviam gigantes, nós éramos gafanhotos e assim éramos perante os olhos deles. Éramos gafanhotos e assim éramos vistos por eles como gafanhotos. Você entrevistou eles para saber como que eles te olham? Não. Mas quando você se enxerga como um gafanhoto, os outros também vão se enxergar como um gafanhoto. Se você não coloca um pé firme, se você não tem uma convicção, então está claro para todo mundo. Se você é mole, todo mundo vai ver que você é mole. Então, o problema começou quando eles começaram a se enxergar como gafanhotos, e não como os espiões secretos da nação judaica, espiões de Hashem que estão aqui, não para ver se dá para conquistar, e sim como vamos conquistar. Não tem pergunta se vamos ou não vamos conquistar. Vamos, isso é certeza. A pergunta é como. Aí começou todo o erro. Então, Deus está dizendo, se vocês choraram sem motivo, vai ter muitos motivos para vocês chorarem.
Vocês precisam crescer. Vocês precisam evoluir. A pessoa que está com medo, a pessoa que não tem coragem, a pessoa que tem essa humildade falsa, humildade fora do lugar, então ele vai ter muito motivo para chorar. Essa é a consequência. Então, se a gente quer voltar para a origem do Tisha B'Av, a gente tem que tentar resgatar aquela fé. Tentar resgatar aquela coragem. Tentar resgatar aquela convicção de saber que eu estou aqui para uma missão e nada pode me barrar quando eu estou numa missão de Hashem. Esse é o Tisha B'Av. O Tisha B'Av é a falta de coragem. Quem lembra o shiur de ontem? Quando o Talmud ele traz para a gente a história do Kamtz e Bar Kamtz. O Talmud começa dizendo da onde veio a destruição do templo por causa do Kamtz e Bar Kamtz. A gente contou toda a história ontem. E o que o Talmud conclui? Por causa da humildade do sábio Rabi Zecharia ben Afkulas. Estamos falando aqui 1000 anos depois da primeira história do deserto. Mas a história se repetiu. Não vou repetir toda a história, quem estava acompanhando o shiur ontem, mas basicamente esse rabino, ele presenciou a humilhação pública do Bar Kamtza e ele ficou em silêncio. Ele não se manifestou em prol do fraco. Não protegeu os menos afortunados, menos favorecidos. Não fez um papel de liderança. No dia seguinte, quando foram trazer um sacrifício no templo, e aí aquele sacrifício era que o rei tinha mandado, mas esse Bar Kamtza tinha feito um defeito nele, e ele queria colocar os judeus numa como chama? Calça curta? Como chama? Não é calça curta. Saia curta, obrigado. Saia justa. Ó, tá vendo? Saia justa. Colocar eles numa saia justa, e aí eles não sabiam, será que a gente mata o cara? Será que a gente aceita o sacrifício? Ou a gente segue a lei à risca? Aí levantou esse Rabi Zecharia e falou, não pode, tem que seguir a lei à risca. Não podemos abrir mão. E por causa dessa atitude dele, acabou, esse Bar Kamtza voltou para o rei, delatou, e acabou trazendo a destruição para o nosso tempo. O que diz o Talmud? A humildade do Rabi Zecharia trouxe a destruição do templo. O que quer dizer a humildade? Ele tinha sido omisso no dia anterior. Na hora que era para ele se levantar como verdadeiro líder de Israel, proteger os menos favorecidos, se levantar e proteger o fraco, falar para o dono da festa, tá vendo aqui tem um judeu, ele veio até a tua casa, recebe ele bem, ele ficou em silêncio. Sou humilde. Quando chegou o dia seguinte, quando era para ele ter uma mente mais abrangente, poder enxergar a situação, o contexto daquilo, eu sou o rabino, eu quero dar opinião, eu sou certo. Então, essa humildade fora do lugar é o que trouxe a destruição. Então, os espiões, em determinados momentos, se mostraram corajosos. Agora que precisava se demonstrar corajoso, seguir adiante, falar para o povo, fomos até lá. Talvez vai ser difícil, mas vamos conseguir. Quem somos nós? Povinho pequeno, saímos do Egito agora, fomos escravos. Quem vai conseguir? Essa falta de coragem é o que Deus falou. É isso que causa o nosso choro. Então, de certa forma, ao longo da história, sim, acumularam motivos, agora sim, motivos grandes para a gente chorar. E a gente tem que se lamentar. E aqui só um adendo, às vezes as pessoas perguntam, mas espera aí, por que eu estou falando do Beit HaMikdash 2000 anos atrás, não estou falando do Holocausto, que é tão mais recente? Você está falando do Holocausto. O Holocausto é uma consequência, infelizmente, de nós estarmos no Galut. Se estivéssemos com o rei Salomão, se estivéssemos com o rei Davi, ou algum descendente dele, em nossa terra, firmes, com o povo, com o templo, nada disso teria acontecido. Então, todo o resto que aconteceu ao longo desses 2000 anos são consequências. E se a gente enxerga na nossa vida, além dos desastres, Deus nos livre particulares, mas o desastre espiritual que nós temos, aonde os valores estão deturpados, aonde aquilo que parece luz é escuridão e vice-versa, aquela famosa pergunta, por que os justos sofrem e os sadiquim às vezes estão, os sadiquim estão sofrendo e pessoas malvadas, o exemplo que você deu agora, estão tendo sucesso? Independente da resposta, isso é um resultado do Galut. Galut significa, como a gente falou outro dia, mal. O que é mal? Ra, em hebraico, vem da palavra ra'ua, instável. Nós vivemos uma época de turbulência, uma época de instabilidade emocional, física e espiritual. Tudo isso é, na verdade, uma consequência do Galut. No Galut, quando você tinha o templo, você tinha clareza de espírito. Então, esses pensamentos a gente tem que desenvolver ao longo desses dias que a gente está agora, especialmente no Tisha B'Av, parar e meditar quais são os meus valores. Número 1, será que eu sou corajoso? Será que eu estou pronto para encarar aquilo que realmente eu tenho que encarar? Será que eu estou pronto para lutar pelos meus valores? E, por outro lado, se lamentar que muitas vezes nós falhamos. E o fato é que se o templo não foi construído, quer dizer que ainda não foi corrigido. É fácil a gente apontar, aquele Rabi Zecharia devia ter se levantado.
eu também não me levantei. Porque se uma pessoa tivesse feito exatamente o que deve ser feito, Mashiach já teria chegado. Uma única pessoa. Então, se a gente está se lamentando, por quê? Porque o templo ainda não foi reconstruído. Ainda a gente está sofrendo fisicamente e espiritualmente. Esse é um pouquinho, pelo menos, do espírito que a gente tem que ter. Só que o movimento racídico sempre focou na alegria. E havia sempre uma discussão entre os Hassidim e os não Hassidim. Porque os não Hassidim falavam para os Hassidim, originalmente os Hassidim, quando surgiu o movimento da Hassidut, eles eram chamados de Freilacher, os alegres. Estavam sempre alegres, mas como se fosse, não de forma pejorativa, estão sempre festejando. E aí eu chegava para o outro e falava o seguinte, Tisha B'Av, pelo menos um dia no ano você chora. E outro respondia, Simchat Torah, pelo menos um dia do ano você está um pouco mais alegre. A pergunta é onde que está o foco. E tem a famosa história de quando, acho que era Levitzchak de Barditchev, se não me engano, não sei se era ele, algum outro sabe, não, acho que não era ele. Esqueci agora quem era o protagonista aqui. Naquele tempo, pelo menos, o Tisha B'Av era levado com muita seriedade. E as pessoas tinham bastante motivo para chorar. Então não precisava, como Rabino, como que eu vou chorar? Baruch Hashem, somos afortunados, a gente pergunta, não consigo chorar. Pega 70, 80 anos atrás, não precisava muito para a pessoa começar a chorar. Não precisava nada. E aí o que acontece? Mas as pessoas focavam muito nisso. Os Hassidim, eles tinham o costume de pegar beralach. Beralach são aqueles coquinhos, sabe, dos que caem das palmeiras, né? Aqueles coquinhos que, além deles de machucar, às vezes, eles eram meio gosmentos, eles grudavam no cabelo e na barba. E para a pessoa tirar... Então, havia esse costume entre os Hassidim, porque, assim, aquele cara que está chorando demais, está muito chateado, então não deixa ele quebrar o espírito dele. É a famosa história que quando chegou, os Hassidim fizeram uma brincadeira em pleno Tisha B'Av, não é uma orientação, só para a gente entender o pensamento, não é uma receita para você fazer em casa, mas eles colocaram uma plataforma na entrada da sinagoga, se fosse uma madeira, quando a pessoa pisava lá, eles puxavam para cima como se fosse um elevador, e o cara, em vez de entrar na sinagoga, ele ia lá para o segundo andar. E aí, tá bom, estão fazendo, brincando, tá tudo muito legal, e aí, de repente, eles puxam alguém, e eles olham, quem era? O próprio Rabino. Aí a brincadeira já não tinha mais tanta graça. E o Rabino, quando ele estava suspenso no ar, ele vira e fala, Hashem, se você não gosta do jeito que teus filhos estão celebrando esse dia, faz uma coisa, tira logo deles esse dia. Tira logo do Tisha B'Av. Então, essa é a ideia, quer dizer, o que eu quero tirar disso é, sim, a gente tem que se lamentar, mas a lamentação não tem que ser a ponto de realmente quebrar o nosso espírito. A gente tem que, hoje, mais do que tudo, fortificar nosso espírito. A gente tem que estar consciente da situação, consciente de tudo aquilo que no mundo hoje, ter clareza do que pode ser melhorado, do que tem que ser melhorado, mas no fundo com uma convicção profunda. E o ego, não o ego inflado, mas o ego verdadeiro, o orgulho, eu sou Yehudi, eu estou aqui para representar Hashem, eu vou lutar pelos meus ideais e não vou repetir o mesmo erro de chorar à toa. Chorar a gente faz, sabe quando? Quando não tem mais nada para fazer. Chorar é covardia, muitas vezes. Quando Deus nos livre, alguém falece e faleceu, tá bom, você chora, não tem mais o que fazer. Mas enquanto tem o que fazer, alguém tá pegando fogo, você vai sentar para chorar ou você vai apagar o fogo? Hoje, a nossa meta é apagar o fogo e não ficar sentado se lamentando. Uma vez por ano, a gente se dedica, para quê? Para a gente se lembrar qual que é a nossa função. Lembrar o que a gente tem que fazer. Lembrar o que está errado, o que a gente tem que melhorar nesse mundo. E aí, ao longo do ano, a gente tem que focar em agir e não ficar sentado chorando. Chorar é covardia nesses momentos. Bom dia a todos.